Vamos apresentar agora a segunda convidada, Ana Sofia Schmidt de Oliveira. Ana nos trará considerações e experiências também sobre o tema hoje. Um pouco de Ana Sofia, ela é procuradora do Estado de São Paulo, especialista e mestre em Direito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da USP. É formada em mediação de conflitos, em atenção e concentração nas práticas meditativas pela Palas Athena. Coordena o Comitê Gestor do Programa Estadual de Solução Adequada de Conflitos de Natureza Disciplinar. Foi coordenadora do Serviço Geral de Assistência Judiciária ao Preso, ouvidora-geral da Procuradoria-Geral do Estado, coordenadora de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública, membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e integrante da Comissão Internacional sobre Reforma Policial na Democracia. É autora do livro A Vítima e o Direito Penal. É também vice-presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB São Paulo. Prezada Ana, por favor, aqui você tem a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Uma enorme honra estar aqui. Estou vendo aqui nessa sala tantos amigos queridos. Dá até vontade de falar alguns nomes, mas não vou fazer isso. Minha família, meu filho. Muita emoção. E, na verdade, a gente diz... costuma dizer que quando a gente fala para uma plateia de amigos, às vezes a gente está pregando para convertidos. E eu acho que hoje aqui eu vou estar pregando para os que me converteram. Porque eu estou na presença da professora Lia. E o que a Palas tem significado para mim e para tantas pessoas que passaram por lá e que passam por lá é importante demais. Então, meus agradecimentos especialmente a Palas Athena, tudo que ela representou na minha formação e na minha vida. Parabéns também aos organizadores desse evento pela persistência na realização desses encontros. Mensalmente são realizados aqui esses encontros para a cultura da paz e não violência, e esses encontros são, na verdade, um alimento para a nossa alma. Como a Carmen, eu também estive várias vezes aqui, e recebendo esse alimento. Aliás, vocês já estão muito bem alimentados com a palestra da Carmen. Agora é só uma pequena sobremesa. Então, muito obrigada a todos, obrigada à equipe da Palas. Quando a professora Lia fez o convite, há pouco tempo atrás, eu falei: professor, em agosto vai ser muito difícil, porque eu vou estar mudando de casa, vou estar no meio da bagunça. Depois de 30 anos no mesmo endereço, resolvi mudar, resolvi comprar um outro apartamento, vender o meu, onde eu passei a maior parte da minha vida. E a reforma ainda não terminou, estou no meio da... Enfim, quem já fez uma reforma e uma mudança sabe do que eu estou falando. Falei que ia ser difícil em agosto. Eu falei: professora, só se for no finzinho. E ela, com aquele jeitinho irresistível, disse: é no comecinho. Bom, eu estou aqui e vocês acho que vocês já sabem qual foi o resultado dessa conversa. Mudar de casa pode ser inspirador quando a gente pensa em mudança de paradigmas, mas fica tudo um pouco caótico. Então, eu não consegui terminar o meu PowerPoint que eu tinha começado, não achei algumas anotações, e então essa minha fala também pode ser um pouco bagunçada, mas espero que alguma coisa possa ficar. E eu vou tentar usar aqui hoje os aprendizados desse processo, especialmente um aprendizado desse processo de mudança, que é
quão constrangida eu fiquei comigo mesma quando eu percebi a quantidade de coisas inúteis que eu acumulava e guardava. Minha irmã está aqui, ela me ajudou a abrir umas caixas, também ficou chocada com a quantidade de copos de requeijão, de tupperwares, de pote de sorvete, e muitas coisas ali eu via que eu achava que eram absolutamente imprescindíveis, e no meio da mudança essas coisas simplesmente desaparecem, somem, depois você não acha mais, e você vê que, ok, a vida segue, dá para viver sem elas. E eu acho que esse aprendizado é importante, porque a gente vai conversar aqui hoje, porque a gente vai falar de deixar para trás algumas crenças, né, de se abrir para o novo. E é com esse aprendizado desse momento que eu estou vivendo que eu acho que é importante a gente conversar. E eu também mudei, não só de casa, mas mudei de bairro. Estou morando aqui pertinho agora. Eu saio para andar com o meu cachorro e nada mais me é familiar. Eu ando por ruas que eu não conheço, eu viro uma esquina, não sei o que eu vou encontrar. É tudo estranho. Tem um desconforto nesse estranhamento, mas também tem um convite permanente para novas descobertas. E aí, quando eu me vejo nessa situação, eu lembro de uma fala da professora Lia. Diz ela: a acomodação tem um poder extraordinário sobre nós. É fácil operar em territórios conhecidos, em que nos sentimos seguros. Para alguns é maravilhoso, para outros é entediante, é massacrante. Para estes, vem daí a motivação para caminhar, para buscar outros cenários. Ok? Convite aceito. Vamos empreender essa jornada em busca de outros cenários no campo da justiça, da segurança, do nosso sistema punitivo, do nosso sistema educacional. E é impressionante como as reflexões da justiça restaurativa conversam muito com o que a Carmen trouxe. Meu filho está aqui. Infelizmente eu não ouvi essa palestra há 30 anos atrás, mas a gente sempre faz o que é possível, né? Desculpa, Tomás, podia ter sido melhor, né? No vídeo que a gente assistiu, do começo do Howard Zehr, ele fala em 5 minutos, e com a simplicidade que lhe é peculiar, de temas que são muito complexos. Nós vamos voltar a alguns desses temas no decorrer dessa conversa, mas por enquanto vamos ficar só com o tema, com o título do livro dele, que foi publicado em 1990. O título do livro é Trocando as Lentes. Essa certamente é uma das obras mais difundidas, mais conhecidas sobre a justiça restaurativa. Diz ele no livro: há muitos anos, é a explicação do porquê que o livro chama Trocando as Lentes, que foi uma expressão que a Carmen também usou. Diz ele: há muitos anos eu me dedico à fotografia. Uma das lições que aprendi é que a lente usada afeta profundamente o resultado. Minha escolha de lentes determina as circunstâncias nas quais é possível trabalhar e também a forma como vejo as coisas. Portanto, a escolha da lente afeta aquilo que aparece no enquadramento da foto. Da mesma forma, a lente que usamos ao examinar o crime e a justiça afeta aquilo que escolhemos como variáveis relevantes, nossa avaliação de sua importância relativa e nosso entendimento do que seja um resultado adequado. Eu acho muito importante essa colocação que ele faz, o inspirador título desse livro. Enfim, tudo que ele traz mexe muito, né, com os nossos alicerces, mas essa percepção de que dependendo do ângulo que a gente olha, dependendo da lente que a gente usa, a realidade pode ser alterada. E isso demonstra, né, que as coisas não são estáticas, que elas não são o que são e ponto final. A gente pode também fazer esse exercício de caminhar, de mudar o ângulo, de se aproximar, de se afastar, para tentar compreender melhor os fenômenos que estão em volta da gente. Então, é nesse clima de mudança, nesse clima do estranhamento, nesse clima da descoberta do novo, da possibilidade de buscar novos cenários, como diz a professora Lia, e de olhar para eles com outras lentes, como propõe o Howard Zehr, é que precisamos repensar as nossas práticas e as nossas crenças. Tem uma outra imagem, né, importante também para a gente pensar nesse momento, que é uma imagem utilizada pelo Álvaro Pires. Álvaro Pires é um criminólogo brasileiro, mas que mora no Canadá, responsável pela elaboração
de uma teoria fundamental para a gente compreender o sistema punitivo, que é a da racionalidade penal moderna. Ele tenta mostrar para a gente como a forma como essa racionalidade penal foi construída acaba se transformando em um obstáculo epistemológico para a gente encontrar novas saídas. E ele usa a imagem da garrafa de moscas do Wittgenstein. A garrafa está aberta, a mosca entra, mas ela não consegue sair. E ele fala, a gente está ali dentro, a gente está preso nessa racionalidade, nas nossas crenças, na forma como a gente vê a questão do sistema punitivo. E a gente não consegue sair. E a inspiração e o convite que ele nos faz é para buscar formas de sair dessa garrafa. Lembrando que a boca da garrafa está aberta e a gente não enxerga. O que causa essa cegueira? Essa cegueira é produzida por algumas crenças que a gente precisa ousar questionar. É fundamental questionar, porque o resultado ao qual essas crenças nos conduziram está produzindo muito mais problema do que bons resultados. Entre 2000 e 2017, a taxa de encarceramento no Brasil aumentou 150%. Em termos mundiais, estamos hoje apenas atrás dos países que sempre tiveram recordes absolutos de taxas de encarceramento, que é os Estados Unidos e a China. Mais de 50% dessa população carcerária é jovem, frequentou o ensino fundamental apenas incompleto. E são esses jovens, quase mais de 30%, têm 18 a 24 anos de idade. São meninos, são pobres, são esses jovens que a gente está prendendo, são esses jovens que estão produzindo esse encarceramento em massa que o Brasil está experimentando. E a gente conhece, né? A gente sabe que o sistema prisional não funciona, a gente sabe que o sistema é violento, a gente sabe que ele reproduz a violência que ele diz que quer combater. Mesmo quem não é da área do direito, quem não está ligado nas questões do sistema penitenciário, no seu dia a dia, vê os jornais, vê as notícias sobre as atuações das facções criminosas, das rebeliões que deixam dezenas de mortos. Em maio desse ano, a gente viu as cenas terríveis dos presos que foram decapitados naqueles ataques, aquelas rebeliões que aconteceram no Amazonas. Agora, recentemente, há poucos dias, 57 presos executados numa penitenciária do Pará, também nessa luta de facções. Será que estamos fazendo, como sociedade, uma opção consciente de trilhar esse caminho? Porque se a gente estiver consciente, se a gente falar, não, é isso mesmo que a gente quer prender os nossos jovens, que não tiveram outra oportunidade na vida, a gente quer jogar os nossos presos em lugares em que eles serão aliciados pelas facções e serão assassinados. Se a gente fizer essa opção, ok, é isso que a gente está tendo. Mas será que a gente fez essa opção? Ou será que as coisas estão acontecendo e a gente está acreditando em outras lendas, em outros mitos, em outras histórias que nos contam sobre o sistema penal? Por isso, é importante, né, criar ter essa liberdade, e esse aqui é um espaço para isso, é um espaço para reflexão. É preciso, é urgente parar e refletir. Em uma outra fala lapidar e inesquecível, a professora Lia nos lembra de que tudo que existe só existe porque há um espaço disponível. Diz ela, nós não estamos acostumados a acessar o espaço disponível, e sim aquilo que preenche o espaço. Eu lembro de um convite que ela fez uma vez para, olhando uma árvore, olhar o formato das folhas, mas não se prender nas folhas, olhar o espaço que existe entre as folhas, porque é aquele espaço que permite que cada folha, com a sua forma peculiar, com a sua coloração peculiar, exista. Então, esse convite para acessar esses espaços disponíveis é que nos permite observar esse conteúdo de um outro ângulo. No nosso dia a dia, nós estamos sempre mobilizados pelos conteúdos desses espaços, com aquilo que preenche as nossas agendas, com os milhares de estímulos que chegam aos nossos sentidos, com as demandas incessantes, especialmente do celular que a gente carrega no nosso bolso o tempo todo e que está sempre nos chamando, com tudo que nos distrai, com tudo que nos mantém ocupados. Se eu pudesse resumir o que eu tenho aprendido nas atividades da Palas, eu poderia dizer que a tomada de consciência da existência desse espaço vazio. Ter consciência da existência dele já é um grande passo.
né? Caminhar por ele é o esforço, porque é um vazio pleno de potencialidades. Na nossa formação de Gestalt, estou vendo aqui a Silvia, companheira dessa formação, a gente ouviu a expressão do vazio fértil. A gente costuma ver o vazio como algo que angustia, que causa sofrimento, que a gente precisa encher. Mas experimentar esse vazio e permitir que as potencialidades surjam é uma experiência importante. E ter consciência desse espaço é o primeiro passo para poder habitá-lo. As práticas meditativas que a gente aprende com a professora Lia colocam a plaquinha de habite-se nesse espaço. A gente pode entrar ali. Ali, a nossa mente conceitual silencia e surge um sentido de profunda conexão. A experiência desse espaço disponível torna possível o discernimento, a reflexão sobre aquilo em que acreditamos, sobre as contingências em que estamos inseridos, sobre o feixe de valores, necessidades, emoções que tecem a nossa vida e as nossas crenças. Por que fazemos o que fazemos? Por que acreditamos no que acreditamos? É o hábito? Só assim, desenvolvendo essa consciência, desenvolvendo uma vida interior, é que criamos espaço para refletir. Se a gente está mimetizado com o mundo, com esse conteúdo que nos rodeia, não tem espaço disponível para reflexão, não tem ângulo para a gente enxergar. Né? Não tem aquela história que é muito difícil explicar para o peixe o que é água, porque ele está imerso ali dentro, ele não tem consciência de que existe algo que não seja aquilo. Então, criar esse distanciamento é fundamental. Eu tenho estado nessas últimas semanas muito impactada por um livro do Viktor Frankl chamado Em Busca do Sentido. Já nos nossos cursos aqui a gente já ouviu várias referências a ele. Viktor Frankl é um médico psiquiatra que foi preso em um campo de concentração, aliás, em vários campos de concentração, é um sobrevivente do Holocausto. Além do relato impactante da experiência pessoal que ele vivenciou, ele analisa, como psiquiatra, ele é também um observador, ele analisa como as pessoas reagem em situações extremas de sofrimento físico e psíquico. Ele diz que alguns prisioneiros de complexão física frágil, aqueles de natureza mais intelectual, conseguiram sobreviver, ao passo que outras pessoas, aparentemente mais fortes e robustas, não resistiram. Qual a diferença? Por que isso? Nos conta Viktor Frankl que essas pessoas que tinham mais chances de sobreviver eram aquelas que encontravam refúgio interno nos seus pensamentos, na sua vida espiritual. Ou seja, aquelas pessoas que habitavam não apenas o campo de concentração onde o corpo estava padecendo os piores suplícios, mas que habitavam também o seu espaço interior. Não estamos hoje aqui em uma situação tão extrema como aquela proporcionada pelos horrores do Holocausto, mas não podemos negar que estamos mergulhados em um caldo de violência. Diariamente, entramos em contato com discursos de ódio fomentados pela polarização política. Um comentário nas redes sociais pode ensejar uma enxurrada de xingamentos e ameaças. Estamos expostos e muitas vezes reproduzimos violências explícitas ou violências mais sutis, que muitas vezes são as mais perigosas. Sem habitar esse espaço interior, a gente não se dá conta dessas coisas, dos nossos pequenos gestos e atitudes, dos pensamentos e hábitos que reproduzem e retroalimentam a espiral da violência que cometemos tantas vezes conosco e com os outros. A justiça restaurativa é um sopro de vida, que traz inspiração, esperança, que nos ensina o que já sabemos e esquecemos, que estamos todos interconectados, como diz o Howard Zehr, que a vida é relacionamento, que compartilhamos as mesmas necessidades, todas as pessoas, em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer tempo, todos compartilham as mesmas necessidades fundamentais de amor, de reconhecimento, de segurança, de senso de pertencimento. Nós esquecemos que somos capazes de compaixão, que precisamos atribuir um sentido às nossas experiências, mesmo as mais difíceis. Isso é comum ao humano. É disso que a justiça restaurativa nos lembra. Então, já se vê que a palavra justiça, na justiça restaurativa, não se refere à justiça dos tribunais, dos códigos, dos fóruns. Não é a justiça da expressão, eu vou entrar na justiça contra você. É um sentido muito mais profundo do justo. É a justiça que apazigua,
que cria um espaço onde eu posso oferecer ao outro o meu melhor, mesmo nas situações conflitivas mais difíceis. Não dá para pensar na justiça restaurativa dentro daquela garrafa de moscas. Não dá para pensar em justiça restaurativa dentro do paradigma do nosso sistema penal tradicional. Não conseguimos pensar na justiça restaurativa, não conseguimos enxergar a justiça restaurativa com as lentes de um sistema punitivo que acredita que não pode haver educação sem punição, lembrando as palavras da Carmen, que diz que se alguém causou um dano, deve sofrer um dano maior, que delega a uma autoridade a imposição de uma solução para os conflitos sem levar em conta o que as partes envolvidas pensam, sentem e querem. No nosso sistema vigente, quem decide o que vai acontecer, quem resolve, quem rouba a voz das partes envolvidas nesse conflito, são os operadores do direito. A justiça restaurativa cria espaços seguros em que as pessoas compartilham suas histórias, em que elas podem falar a partir de suas experiências e são escutadas. Como Howard Zehr falou no início, na justiça restaurativa, a prática antecedeu em muito a teoria. Hoje, se a gente entrar na internet, fizer uma pesquisa no Google, tem muita coisa sobre justiça restaurativa. Até há pouco tempo, qualquer artigo começava com uma referência dizendo: não existe uma definição de justiça restaurativa. É um conceito construído, é uma experiência, ela é vivencial. E, de fato, a gente pode ler muito sobre justiça restaurativa, mas é a vivência que abre nas nossas mentes e nos nossos corações o espaço para compreender a sua essência. Eu acho que é uma comparação possível, A gente lê um guia de viagem. Vou fazer uma viagem para um outro país, para uma outra cidade, vou a Roma. Pego um guia de viagem e leio sobre Roma. Uma coisa é a experiência que eu tenho com essa leitura. Outra coisa é caminhar pelas ruas de Roma. E essa é a diferença entre vivenciar uma prática restaurativa. Na justiça restaurativa, uma das práticas mais difundidas e conhecidas é o processo circular. Se a gente pudesse ter essa experiência agora, nós estaríamos todos sentados em um círculo, em perfeita horizontalidade, cada um vendo e sendo visto por todos inteiramente. Não há nenhum obstáculo dentro de um círculo que impeça que as pessoas se vejam, e é assim que elas se apresentam. E cada um lida com o desconforto ou com o conforto de ver e ser visto dessa forma. Em um círculo não há papéis sociais, não há hierarquia, não há construção, há apenas, uma construção de relação entre pessoas. Se a gente estivesse agora em um círculo, nós teríamos um bastão de fala que passaria de mão em mão. O bastão de fala, o objeto da palavra, tem algumas denominações, mas é basicamente um objeto escolhido pelas pessoas ali ou pelo facilitador, normalmente algum objeto que tem algum sentido, alguma pertinência ao tema do que vai ser falado e discutido ali naquele círculo, e esse bastão passa de mão em mão. Quem estiver com o bastão na mão, fala, sem ser interrompido. E os demais fazem o que parece simples, mas é tão difícil e tão precioso. Escutariam. Quem já teve essa experiência de participar de alguma situação em que foi efetivamente ouvido, em que foi efetivamente escutado, sabe como isso por si é curador, o bem-estar que isso traz, quando a gente pode ter a liberdade de expressão, falar de si com abertura, com tranquilidade, sem pensar no julgamento, sem ter que brigar pelo espaço, Nos nossos diálogos, muitas vezes a gente está ouvindo, mas já pensando em como que a gente vai responder. Como no círculo o bastão vai passando, essa ansiedade acalma, abaixa, a gente sabe que vai chegar a nossa vez, a gente tem todo o tempo disponível para escutar o outro que está falando. Se a gente estivesse aqui em um círculo, a gente faria uma rodada inicial de check-in, que é como a gente chama, quando essa primeira apresentação, as pessoas se apresentariam, fariam como é que chegaram, quais são suas expectativas, como elas estão se sentindo. Estou bem, estou feliz, estou ansioso, estou cansado. E a gente saberia, isso já criaria uma conexão.
Depois, as pessoas poderiam ser convidadas a contar uma história pertinente ao tema do círculo. Isso, essa possibilidade de ter essa experiência é muito rica, é muito preciosa. E, se for possível, a gente imaginar agora, né, essa situação, como é estar sentado num círculo com absoluta horizontalidade, onde cada um simplesmente é um espaço seguro, onde o que é dito ali fica ali, e que as pessoas têm esse compromisso de estar no seu melhor, de respeitar alguns valores que são combinados. Isso talvez já nos possa trazer um pouquinho do sabor do que é estar num círculo. Mas, prosseguindo nessa nossa suposição de que isso é um círculo, esse aqui é o meu objeto de fala. Então, eu vou contar uma história. Eu vou contar para vocês, e quero compartilhar com vocês a minha história. Eu entrei numa penitenciária pela primeira vez quando eu estava no 2º ano da faculdade de Direito. Aliás, entrei na faculdade de Direito, nem sei direito por quê. Tinha 17 anos, eu queria fazer psicologia, queria fazer história, queria fazer letras. Prestei a faculdade de Direito, entrei, acabei indo. Nunca tinha parado para pensar que existia lei, Constituição. As pessoas falam de processo, eu não conseguia imaginar o que era, se era uma pasta, se era uma ficha. Foi assim, por total acaso. Mas quis ir conhecer uma prisão. E foi uma experiência extremamente impactante, e o impacto daquela primeira visita está comigo até hoje. E que bom que está comigo até hoje, porque isso muitas vezes é daquele impacto que eu tiro muita inspiração e muita energia para acreditar no que eu acredito, para fazer algumas coisas que eu faço. E o que me causava muita angústia era caminhar por aquele corredor, ver as portas das celas, tinha só aquela pequena abertura e estavam os olhos ali dos prisioneiros, e eu ia passando, olhando aqueles olhos, imaginando quem é que estava me olhando, imaginando que história que estava por trás de cada um daqueles olhos. E, fundamentalmente, eu queria entender a lógica daqueles muros. Queria entender que sistema é esse que separa de uma maneira tão radical quem está lá fora e quem está aqui dentro. O que é isso? Como que isso é feito? Mal-estar, angústia, opressão. Foi aquela sensação inicial. Depois que eu saí dali, eu falei, não, eu quero trabalhar aqui. Quero entender isso. Quero sentir quero explorar mais essa sensação. Aí fui trabalhar na casa de detenção do Carandiru, na época, com aquela população, né, que a gente ouve nos jornais, e era de fato aquilo, mais de 7 mil homens presos. O sistema naquela época era bem diferente do que é hoje. Era possível, eu como estagiária de Direito, entrava lá tranquilamente, subia nos pavilhões sozinha, e era um respeito muito grande por parte dos presos. E grande parte da faculdade eu cursei dentro da casa de detenção, e acho que foi o meu melhor aprendizado. Depois eu fui trabalhar na penitenciária feminina da capital, e o que eu mais fazia ali era ouvir histórias, especialmente as histórias das mulheres. Os homens eram mais objetivos, mas na penitenciária feminina as conversas eram infindáveis. Aprendi muito ali. Depois eu prestei concurso para a procuradoria porque eu queria continuar trabalhando na defesa dos presos. Naquela época não existia defensoria pública em São Paulo, e era a procuradoria que fazia a defesa de quem não podia pagar por um advogado. Entrei e com 23 anos eu fui designada para atuar junto à 18ª Vara Criminal da capital. Eu já havia conhecido muito bem uma ponta do sistema punitivo, que era o sistema carcerário. E agora, trabalhando numa vara criminal como defensora daqueles acusados, daqueles réus que não tinham como pagar advogado, eu estava no meio da engrenagem, eu estava no meio da linha de produção daquela massa carcerária. Foram alguns anos ali. Depois eu voltei a trabalhar nos presídios, trabalhei também na polícia, enfim. E aí eu tive muito clara essa visão, essa percepção, essa vivência do nosso sistema punitivo como uma linha de produção. Na ponta está a polícia, aí está o Ministério Público, o juiz faz a sua parte, tem um processo, uma sentença, o preso é condenado, vai para o sistema penitenciário, depois sai como egresso, prontinho para voltar para a ponta da esteira.
E todos esses atores do sistema punitivo, as suas ações se sucedem numa lógica que vai transformando o suspeito que é pensado ali pela polícia em indiciado no inquérito policial. Esse indiciado vira réu no processo, o réu vira condenado, o condenado vira egresso e volta novamente e a esteira não para de rolar. O trabalho do advogado de defesa é tentar tirar dessa esteira o máximo de pessoas que ele conseguir. O trabalho do promotor é tentar colocar na esteira o máximo de pessoas que ele conseguir. Alguns também têm a percepção de que o papel não é só esse, mas, via de regra, é esse o papel. O da polícia é fornecer matéria-prima para que a produção não pare. O juiz recebe aquela matéria-prima trabalhada, já depois de passar por uma parte dessa esteira, e vai ver se ela está apta a ir para o sistema penitenciário ou se vai ser ejetada da esteira. A grande parte está pronta para ir para o seu destino. E assim, a esteira vai girando, as prisões vão se enchendo. Voltando ao Howard Zehr, se a gente pudesse escolher, seria essa a nossa opção para lidar com o problema do crime e da violência? Essa esteira, é importante, né, a gente ter essa visão, ela funciona numa lógica mecânica e funciona bem. Cada ator que vai fazendo alguma coisa nessa linha de produção pressupõe que o outro tenha trabalhado muito bem. E um exemplo disso, né, dessa fé que as pessoas têm de que o sistema trabalhou bem, aconteceu uma vez numa audiência onde seria ouvida a vítima em um processo. Não lembro qual era a acusação, provavelmente era roubo, que era a maior parte dos casos. E a vítima, o juiz perguntou: a senhora reconhece o réu aqui presente como a pessoa que te assaltou? A vítima olhou para ele e falou assim: não tenho muita certeza. O juiz ficou profundamente irritado. Como não tem certeza? Porque a resposta normal, a resposta esperada, sim, foi ele, e pronto, segue, já coloca ali, foi ele, a vítima reconheceu, pronto, mais um caso, mais uma sentença, mais um caso fora, mais um processo fora da pilha. Mas a vítima olhou e falou: não tenho certeza não, parece que ele era mais baixinho, deixa eu ver, ele pode ficar de pé? Aí o juiz fala para o policial colocar o réu de pé. Daí ele levanta naquela postura típica, mãos para trás, cabeça baixa, e a vítima continua em dúvida. O juiz profundamente irritado: como assim? Você acha que todo mundo fez tudo errado até agora? Que o policial que prendeu estava errado, que o promotor que denunciou estava errado, que eu que recebi o processo estou errado? E essa atitude dele foi muito chocante, aquilo foi muito forte. Eu estava começando o trabalho, foi uma coisa assim, e agora o que fazer? Depois o processo foi anulado, eu fiz uma representação, enfim. Mas essa fala representa isso, né? Alguma coisa que sai do caminho, alguma coisa que acontece que faz, de repente, a esteira brecar. Aquilo é inesperado, porque a lógica é que a coisa funcione e que as pessoas sigam na sua marcha ali, rumo ao lugar final. O que faz essa esteira funcionar? Tem inúmeras crenças que fazem essa máquina não parar de girar. Inúmeras sentenças criminais falam da paz social. Eu ficava muito impressionado com isso, né? O juiz escrevia na sentença literalmente frases assim: é preciso que ele seja recolhido ao regime fechado para que nós tenhamos restabelecida a nossa paz social. A ideia, a força que está por trás desse tipo de raciocínio, por esse tipo de argumento, e a ideia que faz muito essa máquina funcionar, é a ideia de que o sistema penal é um sistema capaz de pensar no meio da sociedade aquelas pessoas que cometeram o mal e colocar dentro da prisão. E que ela separa, essa é a ilusão que o sistema vende, que os muros das prisões separam os bons dos maus. Que todo mundo que está aqui forma cidadão de bem e que quem está lá dentro é o mau elemento. É isso que o sistema nos leva a acreditar. Quando a gente muda a lente, quando a gente se aproxima, quando a gente escuta as histórias, a gente vê que não é bem assim, né? Que
a coisa é um pouquinho mais complexa do que a imagem que o sistema penal vende. Ele se vende mesmo com essa bela imagem publicitária, que ele seria um instrumento eficaz para identificar os maus e os retirar do convívio social, deixando as pessoas de bem em paz. Genial. Mas, lamento informar, isso é uma propaganda enganosa. Quem fala isso é a Maria Lúcia Caram, é juíza aposentada do Rio de Janeiro, que tem uns artigos incríveis sobre essa questão, sobre essa visão crítica. Ela inclusive foi quem traduziu os livros do Zaffaroni, que é também uma inspiração para a criminologia crítica aqui no Brasil. E ela fala isso: o sistema penal ele poderia ser denunciado com base no Código do Consumidor, porque ele faz uma propaganda falsa. Ele não faz nada disso. Ele muitas vezes reproduz a violência que ele diz que ele está combatendo. Essas engrenagens do sistema, quando a gente começa a observar melhor, a gente percebe que elas se voltam muito mais contra certas pessoas do que contra certas condutas. O Zaffaroni, que eu acabei de citar, é um criminólogo penalista argentino, e ele usa a expressão do cara de prontuário. Tem aquelas pessoas que têm cara de prontuário. Está na rua, é certeza que a polícia vai dar uma mão na cabeça. E, na verdade, tem acontecido. Por aqui a gente tem visto com muito mais frequência, né, abordagens policiais, e a gente sabe exatamente. E a polícia, ela age inspirada por essa lógica. O policial entra num presídio, ele vê exatamente as mesmas carinhas de prontuário lá dentro. Aí ele vê um desses na rua e fala: não, esse aqui tinha que estar lá dentro. Combina muito mais com quem está lá dentro do que com quem está aqui fora. E é essa lógica que a gente precisa começar a ter instrumentos e repertório para começar a perceber. E a criminologia crítica, ela traz inúmeras reflexões sobre isso. Quando fala da teoria do etiquetamento, né, como o sistema etiqueta algumas pessoas, como congela no tempo e no espaço aquele ato que foi cometido, e que toda a identidade, toda a sua história pessoal desaparece. A pessoa vira apenas aquele que cometeu a infração do artigo tal do Código Penal e, portanto, recebeu uma pena X. A história da sua família, o que aconteceu, o sofrimento do filho que ficou em casa, da mulher que ficou desassistida, o que aconteceu com a vítima daquele fato, nada disso interessa. As pessoas são simplesmente marcadas e, aparentemente, né, para o nosso falso conforto, a gente acha que tá tudo certo. É muito importante começar a ver como o sistema produz essa lógica. E tem 3 autores, que eu vou citar rapidamente, que nos ajudam muito a desconstruir as crenças que a gente tem no sistema penal. Tem uma frase muito comum também na criminologia crítica, que é: o crime não existe. Daí a gente vai pensar assim: como assim o crime não existe? Eu fui assaltada a semana passada, eu li no jornal que fulano foi estuprada, como assim o crime não existe? E o que essa frase quer dizer é que o crime não existe em si, não existe no ato cometido uma natureza ontológica de crime. O legislador penal, ele não olha na vida real e vai pensando: isso é crime, isso não é crime. Não existe isso. O crime é uma construção, e tem uma imagem, uma colocação do Searle, que é um filósofo da linguagem, que é fundamental para a gente compreender isso. No PowerPoint que eu tinha começado a fazer, e que não consegui localizar, tinha uma imagem para esse momento que é assim, que é uma fotografia de um campo de futebol. Então lá os jogadores de um time, os jogadores do outro, o gol, enfim, algumas fotos. Depois tem uma outra fotografia que é um jogo de vôlei. E aí a pergunta é: o que é isso? O que a gente está vendo? E a resposta óbvia é: um jogo de futebol, um jogo de vôlei. E aí a provocação, né? Se a gente chamar aqui um extraterrestre e perguntar para ele: o que você está vendo? Ele não vê um jogo de futebol, ele não vê um jogo de vôlei. Se ele tiver noção das cores, ele vai falar: tem um campo verde, tem umas pessoas com tais características, mas o jogo, por que a gente consegue enxergar o jogo? Porque a gente conhece as regras. Então essa é a distinção. O jogo de futebol é o fato institucional. O que o marciano enxerga é o fato bruto.
Então, existem comportamentos como fato bruto, e existem crimes como fato institucional. É importante saber isso. É importante saber que crime é uma criação das instituições. Outra colocação que eu acho que é muito importante para a gente começar a formar uma crítica do sistema. Cadê o Fernando? Eu estou sem óculos, você está fazendo sinalzinho para mim, né? É do Luke Husman, que é um abolicionista também, e ele diz o seguinte: chamar um fato de crime ou de delito significa limitar extraordinariamente as possibilidades de compreender o que aconteceu e providenciar uma resposta. Se as interpretações abstratas e redutoras que o sistema penal aplica aos acontecimentos fossem substituídas por interpretações naturais, nascidas dos indivíduos e não da estrutura socioestatal, seria possível desenvolver diversos tipos de reação. Rapidinho, Fernando. O Husman, ele ilustra o seu pensamento com uma parábola dos 5 estudantes. Eles moram juntos em uma república. Um dia, um deles quebra uma televisão e quebra alguns pratos. Ninguém fica contente com aquilo que aconteceu, mas cada um reage de uma forma. Um deles fica furioso e quer expulsar aquele estudante de casa. Vamos comprar outra. O outro fala: vamos comprar uma outra TV e outros pratos e ele que pague pelo prejuízo. O outro diz: ele está com problema, a gente precisa chamar um psiquiatra. E o outro fala assim: nossa, eu achava que a gente se entendia tão bem, mas alguma coisa deve estar errada na nossa comunidade para que ele tenha uma atitude como essa. Vamos juntos fazer um exame de consciência. Com esse exemplo, o Husman identifica vários estilos de reação. Tem o estilo punitivo, o compensatório, o indenizatório, o terapêutico, o conciliador. Ele conclui dizendo que chamar um fato de crime significa, de antemão, excluir todas as outras possibilidades. Ele diz: para mim não existem nem crimes nem delitos, apenas situações problemáticas. Se a gente enxerga um fato como uma situação problemática, abre-se um campo enorme para a criatividade, para soluções novas, para novas possibilidades. E aí eu lembro de novo outra experiência num processo criminal, em que uma vítima, antes da audiência, chegou para mim e falou assim: doutora, olha, eu já conversei com a família do rapaz, eu descobri que ele mora lá no bairro, ela tinha sido assaltada. A gente já se acertou, ele me devolveu o que ele levou de casa, está tudo certo, não precisa continuar o processo. Eu falei para ela: olha, lamentavelmente, o seu desejo não significa nada. Isso é absolutamente irrelevante. O processo tem que continuar. Por conta de situações assim, o terceiro autor que eu queria mencionar, que é o Nils Christie, ele fala: o sistema penal subtrai o conflito daqueles que participaram desse conflito. As pessoas podem aprender muito vivenciando e construindo a solução dos seus conflitos. O que o sistema penal faz é subtrair das partes aquele problema, e a vítima que sofreu, né, na carne o sofrimento, o dano, ela não é nada. Ela simplesmente vai a uma audiência para dizer se reconhece ou se não reconhece o acusado. O acusado, por sua vez, ele está ali na ponta da mesa, cabeça baixa, se sentindo vitimizado por todo o sistema, não tem a oportunidade de refletir sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que ele fez. Ao contrário, esse sentimento de vitimização, de injustiça, porque ele, na verdade ele não está diante de uma pessoa, ele não percebe o dano que ele cometeu, o sofrimento que ele causou, porque a vítima para o nosso sistema é o Estado. O Estado é a vítima de todos os crimes. A pessoa real de carne e osso é só alguém que vai ali prestar informação. Então, esse artigo do Nils Christie, ele também é muito citado por muita gente que escreve sobre justiça restaurativa, porque o que se busca nos novos caminhos, na construção de novas formas de vivenciar a situação, é restituir a voz para as pessoas que vivenciaram o seu conflito. O justo na justiça restaurativa é, portanto, construído conjuntamente. Aquela solução que é boa para todo mundo é construída em conjunto, não é previamente determinada pela lei ou por uma autoridade que é externa àqueles participantes. As potencialidades da justiça restaurativa são enormes. A gente começou na Procuradoria-Geral do Estado um
um projeto muito importante, ainda incipiente, para resolver os problemas disciplinares por meio dos procedimentos restaurativos, porque não tem o menor sentido 2 pessoas, 2 colegas de trabalho que se envolvem ali em um conflito, em uma discussão, responderem a um processo no modelo, porque o processo disciplinar administrativo reproduz exatamente o modelo penal. A pessoa é acusada, vai ali, participa de uma audiência, a prova é colhida e uma sanção é imposta. Em momento algum ele tem a oportunidade de refletir, de aprender, de se autorresponsabilizar, de reparar o dano que ele causou, de se ver como um agente que optou por uma determinada ação. Ao contrário, ele se vê sempre como uma vítima. É a estrutura, foi ele que começou. Porque quando o sistema está apontando o dedo, falando, você é o culpado, é a reação natural de qualquer pessoa. A gente vira criança e fala, não fui eu, foi ele. Os meus filhos tinham em casa, lembra, Tomás? Um livrinho que chamava Foi Ele que Começou, Foi Ela que Começou. Lembra disso? E eram 2 irmãos que tinham brigado, e você virava o livro de um lado, era a versão dele. Virava o livro do outro, era a versão dela. E o livro era exatamente isso, era cada um sempre colocando a responsabilidade no outro. É muito interessante, muito restaurativo esse livro. E aí esse projeto, enfim, busca isso, busca trazer essas práticas restaurativas para dentro do processo disciplinar. No âmbito do judiciário tem muitas experiências acontecendo. Recentemente, a semana passada, houve a posse da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB, um passo importantíssimo e impensável há algum tempo. A Vivi está aqui? Está lá, a nossa presidenta. Pela coragem dela, pela perseverança, esse grupo foi criado, um grupo grande de pessoas super entusiasmadas, e que com certeza vai fazer muita diferença na administração da justiça em São Paulo e em todo o país, porque o que acontece aqui realmente reverbera muito fora de São Paulo. E, estou terminando, juro. Cadê? Mais uma citação da professora Lia. A professora Lia incansavelmente nos exorta a despertar, a desenvolver a atenção, o discernimento, a moderação. Ela costuma dizer que se ela tivesse muito dinheiro, eu colocaria outdoor em todos os lugares dizendo moderação. A persistir, a ter disciplina nas práticas meditativas. Essa parte eu já estou devendo um pouco. A cultura da paz precisa ser cultivada nesse espaço interior. Só assim ela se transforma em ação. Muitas coisas bonitas sobre justiça restaurativa, sobre empatia, sobre comunicação não violenta, sobre compaixão. Muitas mensagens fofas têm sido repetidas, postadas nas redes sociais, compartilhadas. Mas para que a mudança efetivamente aconteça, é preciso, repito, cultivar esse espaço interior. Aí os valores da cultura de paz adquirem maturidade suficiente para brotar, para criar raízes, para florescer. Se não for assim, se prestam apenas para um uso superficial, cosmético, que não produz a mudança que queremos, a mudança de que tanto necessitam as gerações futuras para que possam apenas existir. Obrigada. Agradecemos a Ana por essa contribuição vibrante, né? Pensamentos muito bonitos. E, bom, depois dessas apresentações, eu acho que nós seríamos capazes de passar horas ouvindo essas histórias, porque nos inspiram e nos dão elementos para a gente colocar em prática de imediato, né? Limpar as nossas lentes muito bonitas. Mas nós temos um pequeno intervalo de tempo para perguntas, e aí vamos ver se nós conseguimos aproveitar. Então, se houver perguntas, por favor, vocês anotem e a nossa equipe vai recolher. Nós não vamos poder responder todas as perguntas, mas vamos entregar para os palestrantes aquelas que não puderem ser respondidas.
Enquanto a nossa equipe recolhe, eu já tenho uma aqui que eu gostaria de fazer, e é uma pergunta dirigida às duas palestrantes. Gostaríamos de ouvir o ponto de vista das duas em relação a essa pergunta, que é bastante extensa, mas muito interessante. Como desconstruir uma forma de percepção que acaba por ser tão lucrativa para advogados, juristas e, igualmente, psicólogos e laboratórios farmacêuticos que fabricam ansiolíticos, antidepressivos e assemelhados? Como desconstruir essas formas de percepção que acabam sendo lucrativas para todos esses segmentos? Para as duas palestrantes. Bom, a gente desconstrói primeiro, depois eles procuram outro trabalho. Eu acho que a resposta é boa. Eu acho que não é simples desconstruir, porque existe todo um movimento contra, né? Que quem é interessado na manutenção dessa violência propõe. A minha posição é que a gente desconstrói no pequenininho, educando de outra maneira, fazendo com que as pessoas que estão surgindo, né, as crianças e os jovens, olhem de uma outra forma. E olhando de outra forma, eles geram outra maneira, né? A gente aprendeu a pegar carro de outro jeito, aprendeu a pedir pizza de outra forma. A gente pode aprender a fazer as relações de outra maneira também, né? É possível sempre transformar. É nisso que eu acredito. Agora, não é fácil, porque realmente tem um movimento contra, né? Eu vou agora dar a resposta séria. Se bem que aquela era séria também. Mas, assim, tem um artigo que chama A Indústria das Prisões, do Eric Lotke, que ele é de como seria uma ONG em Virgínia, e que fala sobre o crescimento exponencial do sistema penitenciário americano, e todos os interesses econômicos que estão por trás. Eu estava conversando outro dia com a professora Lia de uma lei que existe nos Estados Unidos, que é conhecida como Three Strikes, que é a terceira condenação por um crime doloso, a pessoa tem a prisão perpétua. Isso e foi o Clinton que assinou essa lei, e ele recentemente falou que ele se arrependia muito de ter feito isso, porque ele ocasionou realmente um crescimento absurdo do sistema penitenciário. E essa lei, ela foi aprovada, né, o maior lobby para aprovação dessa lei foi das indústrias de prisões privadas. Então, realmente, os interesses econômicos são fortíssimos, né? E acho que é preciso desvelar essas situações, né? A gente mostrar o que acontece. Então, é informação, né? E, realmente, em relação a profissões tradicionais, né? E agora, voltando à brincadeira anterior, tem até um vídeo que circula falando da inteligência artificial e diz assim: se você está fazendo faculdade de Direito, um conselho, pare. É uma das profissões, que fala de várias profissões que estarão extintas daqui a alguns anos. E fala e hoje a gente já sente isso, né? A repercussão da inteligência artificial nas questões jurídicas. Então, a gente vive uma época de transformação. Agora, a coisa mais cruel é isso, né? É ganhar dinheiro com sofrimento alheio. E o sistema penitenciário tem muito disso, sim. Ok, uma pergunta para a Carmen. Queria ouvir mais sobre segurança afetiva em espaços institucionais, escolas, por exemplo. Absolutamente tudo o que eu disse, né? Eu disse pensando em pais e professores. Eu acho que cada vez mais fica claro que nenhum professor vai saber tanto quanto o Google. E que todas as respostas são transitórias.
e que a gente precisa de compreender que o papel nosso de educador, e aí eu falo tanto pais quanto professores, não é mais de transmitir informações como a escola sempre pensou que foi. Isso podia ser no passado, hoje não dá. Eu acho que a grande revolução é as escolas compreenderem que o que importa não é a resposta, mas a pergunta. A gente devia formar perguntadores. A gente devia aproveitar todas as situações possíveis para ensinar a pensar. Como que eu raciocino, como é que eu organizo dados, como eu tiro conclusões, porque isso é a única coisa que vai ter valor. Todas as respostas são passageiras e muito passageiras. Preparar essa juventude para navegar neste rio, para enfrentar este futuro onde ninguém sabe daqui a 10 anos quais serão as profissões que existirão, quais serão os conhecimentos necessários. A gente precisa parar de olhar para os egípcios. A gente precisa de ter em todos os conteúdos pretextos para que eles aprendam a pensar, pretextos para que eles aprendam a conviver, pretextos para que eles aprendam a construir o novo, porque é isso o que a sociedade e a vida precisa. Que eles aprendam a respeitar, a respeitar-se, a respeitar a natureza, senão a gente vai acabar com esse mundo, não é? É preciso compreender que as nossas reservas são finitas, é preciso compreender que o outro precisa de respeito. São esses os valores que a escola devia trabalhar e ensinar a pensar. Os conteúdos não podem continuar sendo um fim em si mesmos, eles precisam ser pretextos. Então, eu acho que, em termos de segurança afetiva, a escola precisaria de também trabalhar essa segurança afetiva. E ela, infelizmente, é uma fábrica de autoestima rebaixada, né? A forma como a escola trabalha ainda é uma forma onde a criança ela tem que reproduzir aquilo que está sendo dito, e o preço disso é muito alto, né? Eu vou contar muito rapidamente, uma história que eu acho que ela é muito significativa. Um dia uma professora veio e me falou que o filho dela, que tinha 9 anos de idade, chegou em casa, ela chegou em casa e ele estava muito feliz, e ele dizia: mãe, hoje eu sei que eu vou tirar uma nota boa na escola. E ele falou: porque eu consegui me controlar e escrevi o que a professora queria. Eu sei que está errado, mas eu consegui. Ela falou: não estou entendendo nada, filho. Ele falou: é que toda vez eu escrevo o que eu penso e dá errado, mas dessa vez eu me controlei e eu escrevi o que a professora queria. Eu sei que está errado, mas eu escrevi. Ela falou: o que a professora perguntou? Ela perguntou se era o sol que girava ao redor da terra ou a terra que girava ao redor do sol. Ela falou: e o que você respondeu? Eu respondi que era a terra que girava ao redor do sol. Eu sei que está errado, mas eu escrevi. Ela falou: mas por que está errado? E ele falou: mãe, de manhã eu levanto e o sol está lá. Na hora do almoço eu ainda estou aqui e o sol está em cima da minha cabeça. À tarde eu ainda estou aqui e o sol está do lado de lá. Quem foi que se mexeu? Fui eu ou foi o sol? Veja, ele tem uma conclusão que ele tira da observação física do mundo, que é absolutamente lógica. E daí a escola quer que ele negue o que os olhos veem, para compreender um universo hipotético, onde o sol que ele vê em movimento está parado e a terra que ele sente parada gira numa velocidade astronômica sobre si mesmo e ao redor do sol. E daí sabe o que a escola ensina? Que aquilo que ele pensa não tem valor, que aprender é repetir o que o outro diz, que ele não deve acreditar nas coisas que ele descobre. E ele aprende logo a ser um reprodutor. E daí a gente quer que eles tenham espírito crítico, a gente quer que eles tenham autonomia, a gente quer que sejam empreendedores. Só que, na verdade, o que a escola faz acaba sendo o contrário.
Então, eu acho que a escola precisa compreender que o lugar dela precisa, nesse mundo de hoje, ser um outro lugar. Não sei se eu respondi a pergunta. A história é muito bonita. A história é muito bonita e tocante, né? Ana, você falou sobre polarização política. Qual seria o antídoto? Qual seria? O antídoto para essa polarização. Difícil, né? Esse é um grande tema, né? Porque a gente, mesmo nos grupos tal, de comunicação, não violenta, né? Que a gente, enfim, desenvolve a escuta, a compreensão. Eu acho que é olhar os pontos de vista, sempre tentar desenvolver respeito e compreensão, né, do que está por trás daquela fala, daquela colocação, daquele entendimento, e não confundir o emissor com a mensagem. Né? Você pode discordar totalmente da opinião de uma pessoa e concordar. Eu ouvi isso outro dia, achei muito interessante essa colocação, né, do que o concordar é com o coração. Então você pode concordar com a pessoa, porque você está perto, você está conversando, você está ali, está presente, está ouvindo, está respeitando, mas não concorda com as ideias. Então, acho que não sei, é difícil. As coisas realmente estão num nível bem difícil. Eu, algumas vezes, também caio em algumas armadilhas, quando eu vi já reagir de alguma forma, que não é a forma que eu gostaria de ter reagido, né? A gente tem que estar muito atento a isso. Mas acho que o caminho é por aí. Olhar para a pessoa e separar a opinião do emissor da opinião. Não sei. Tem uma ideia? Mais uma, e acredito que a última, devido ao adiantado do tempo, acredito que seja para as duas também. As instituições sociais responsáveis normalmente por repassar valores são determinantes na construção da segurança afetiva? E quanto ao Estado que cobra valores, como é possível experimentar de forma efetiva e assertiva a justiça restaurativa? E quanto ao Estado que cobra valores, como é possível experimentar de forma efetiva e assertiva a justiça restaurativa? Eu acho que é possível na hora que você trabalha com os conteúdos, especialmente com as relações humanas. Quando a escola, por exemplo, propõe trabalhos em equipe, ela convida os alunos a pensarem juntos, a terem que ouvir o outro para construir alguma coisa comum. Ela convida os alunos a terem que aguentar o tempo do outro, a perceberem que os saberes são diferentes e, portanto, que aquilo que eu sei e eu sou boa é diferente do que ela sabe e ela é boa, e que entre nós, né, você vai conquistar. E a hora que você leva, né, eles a aprenderem a dialogar, a hora que você leva os alunos a criarem juntos, a criarem problemas, a olharem para o mundo, buscarem soluções, construírem juntos, eu acho que a gente vai ensinando a conviver. E eu acho que esse é a principal coisa que a justiça restaurativa pede, né? Que a gente aprenda a ouvir, que a gente aprenda a respeitar o diferente, que a gente aprenda a aguentar o tempo do outro, que a gente compreenda que o outro pode pensar de uma forma diferente, mesmo assim ser legal e ser meu amigo, porque você discorda de algumas coisas, mas você concorda com outras, e no todo a gente sempre pode estar perto do outro.
Então, eu acho que a escola, né, é um espaço maravilhoso para se instaurar a justiça restaurativa e para que eles aprendam efetivamente a conviver e a resolver os conflitos de uma forma não violenta e construir uma outra sociedade. Não sei se eu respondi. É só um comentário. Realmente, a escola acho que é um lugar vocacionado mesmo para projetos de justiça restaurativa. Existem muitos, né, de norte a sul do Brasil. E só uma colocação, porque a pergunta, não sei se eu entendi muito bem, me esforcei, mas coloca: o Estado cobra valores e como é possível a implementação disso. Só para, talvez tenha uma confusão, porque a justiça restaurativa, não sei se isso ficou claro, não é uma atividade estatal, não é como a administração do sistema de justiça tradicional. Então, aliás, o nascimento, né, o locus melhor da justiça restaurativa é na comunidade. A gente vive aqui no Brasil esse fenômeno, né? O CNJ editou resoluções falando da justiça restaurativa, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um certo protagonismo, né, nessa área, mas o espaço da justiça restaurativa é na comunidade. Então, só para que não aconteça essa ideia de que o Estado é o protagonista na justiça restaurativa. E eu não compreendo o que significa que o Estado cobra valores e que isso não estaria em sintonia com a justiça restaurativa, porque os valores que a educação, enquanto Ministério da Educação, né, tem na BNCC, teve nos parâmetros curriculares, sempre foram valores que são sintônicos com a justiça restaurativa. E se vocês estão colocando o que tem vindo aí, né, a partir dos Ministérios da Educação, eu acho que é possível, mesmo assim, a gente trabalhar na contramão dentro da sala de aula. Bem, devido ao adiantado do tempo, nós temos que encerrar aqui, mas agradecemos a Ana e a Carmen, porque saímos com muitas sementes, para que a gente possa também ajudar a promover todas essas formas novas, né, de relacionamento, sobretudo de avaliação, de julgamento das situações que vivemos no dia a dia. Queremos agradecer as parcerias do SESC Vila Mariana, com excelência sempre muito refinada, das equipes e dos gestores, aos colaboradores e voluntários da Palas também. E ao público e à plateia que aqui esteve nos apreciando. Vamos nos despedir, desejando que estejam conosco no próximo Fórum de Cultura de Paz e Não Violência, que será no dia 3 de setembro, nesse mesmo teatro. E também lembrando sempre de acompanhar a programação do SESC Vila Mariana e da Palas Atena nos sites e redes sociais das instituições. Visitem o site www.comitepaz.org.br, onde estão os áudios e os vídeos dos fóruns já realizados, além de um rico acervo de cultura de paz, da cultura de paz e não violência. Colaborem para a consolidação destes princípios e que essa informação possa ser aproveitada por mais e mais pessoas. Muito obrigado e boa noite. Obrigada.